a coordenação de assistência farmacêutica entra no organograma funcional, porque oficialmente, Alexandre, eu acho que a apresentação saiu. Eu acho que eu esqueci que sem querer. Eu vou voltar. Então, obrigado, Alexandre. Como eu estava falando, a coordenação de assistência farmacêutica ela não é contemplada no organograma oficial. Então, a gente coloca no organograma funcional da secretaria, né, para que, numa próxima revisão, a coordenação possa ser contemplada. Então, não é um cargo, é uma função, né, na qual estou atualmente como coordenador de assistência farmacêutica. E aí, dentro da assistência farmacêutica no município, nós temos farmácias em unidades básicas de saúde. Hoje, totalizam-se 43 farmácias em unidades básicas. A proposta da gestão atual é que, à medida que as unidades forem sendo reformadas ou ampliadas, a gente possa estar ampliando o número de farmácias, né? Sobretudo naqueles territórios de maior vulnerabilidade, porque sempre a gente tem o cuidado de fazer um estudo, né, com relação a essa vulnerabilidade, para trabalhar bem o conceito de equidade do SUS, mas sem esquecer a integralidade. Então, a gente tem o objetivo de colocar farmácias em todas as unidades básicas possíveis, né, ao longo dessa nova gestão. Atualmente são 43. Temos o almoxarifado, que funciona aqui no prédio da Prefeitura Nova, né? O almoxarifado é a nossa central de abastecimento farmacêutica. Ela conta com 2 farmacêuticas, mais uma equipe de 5 servidores. E a função do almoxarifado é, com a orientação da coordenação de assistência farmacêutica, fazer a aquisição dos medicamentos e armazenamento e distribuição dos medicamentos para as farmácias da rede. Nós temos, dentro do sistema prisional, nos presídios Regional e Alvorada, o município colocou farmácias, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente de como tem funcionado essas farmácias no sistema prisional. Temos farmácias na Policlínica Dr. Carlos José, que é a Policlínica do Alto São João, e na Policlínica Ariosto, né? Na Policlínica do Alto São João, a farmácia, ela atende também o programa de saúde da mulher e agora vai atender também o ambulatório de transexualização para pessoas transgêneras, né? Melhor falando. Temos a farmácia, a Farma Verde, que é a nossa farmácia viva, né? Que já é bem conhecida do Conselho. Dentro dos centros de atenção psicossocial, dos 4 que temos no município, nós temos farmácias, sendo que no Helena Macedo, que é transtorno mental, essa farmácia ela funciona 24 horas, mas apenas para usuários internos, né? Temos uma farmácia do componente estratégico, a gente vai falar um pouquinho à frente o que é o componente estratégico, que funciona dentro do SAI ampliado. E dentro do SAI ampliado também nós temos uma UDM. UDM é uma unidade dispensadora de medicamentos, é uma denominação do Ministério da Saúde, que é uma farmácia que dispensa medicamentos para o tratamento do HIV, das hepatites B e C e os esquemas PrEP e PEP, né? Que são as profilaxias pré e pós-exposição ao vírus HIV. Aí nós temos a Farmácia de Todos, que é pauta, né, tema dessa reunião de hoje também. Vamos falar um pouco mais à frente dela. É a nossa farmácia do componente especializado. Ela funciona no Cândida Câmara. E temos a farmácia da UPA Chiquinho Guimarães e a farmácia no Hospital Alfeu de Quadros. Então, é assim que está estruturada a nossa rede de assistência farmacêutica, né? E a gente costuma falar que a assistência farmacêutica, as farmácias do município, elas transitam em diversas coordenações, porque se a gente pensar, as farmácias de unidade básica estão vinculadas à coordenação de saúde mental, ao FEU e UPA, já vinculadas à
atenção especializada, né? E assim vai. Pode colocar o próximo, por favor, Alexandre. Eu só queria colocar aqui, aproveitando a oportunidade, né, dessa fala sobre assistência farmacêutica, para trazer o que é a definição de assistência farmacêutica a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, resolução 338 de 2004, que institui, essa resolução ela foi criada para instituir a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né? E essa resolução ela define a assistência farmacêutica como um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o seu acesso e o seu uso racional. Esse conjunto envolve pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos e insumos, bem como sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. Então, eu gosto de trazer aqui, eu achei importante trazer esse conceito, para a gente falar, mostrar que a assistência farmacêutica é algo muito mais amplo, muito maior do que simplesmente a dispensação de medicamentos, a aquisição e dispensação de medicamentos, né? Então, o medicamento ele é um insumo essencial, mas hoje a gente amplia olhando o usuário como um todo, né? Não só com relação ao medicamento que está sendo dispensado para ele, e sempre visando o uso racional do medicamento. Lá na frente a gente fala um pouquinho o que é esse uso racional. Outra coisa que eu gosto de destacar aqui, que eu acho importante, é que faz parte do escopo da assistência farmacêutica acompanhar e avaliar a utilização do medicamento. Então, o papel do farmacêutico ele é posterior à dispensação do medicamento, né? Então, as ações de farmacovigilância, quando o usuário relata uma reação adversa importante, ou ainda que ela não fosse esperada para aquele medicamento, compete ao farmacêutico, dentro da assistência farmacêutica, fazer o registro na Anvisa, né, para que isso seja verificado, monitorado e, se necessário, o medicamento ser interditado até que essa análise possa acontecer. Isso já aconteceu no município, a gente teve um episódio com um antibiótico de uso endovenoso, para o qual apareceram algumas reações adversas não esperadas, não descritas em alguns usuários da rede. Notificamos o fornecedor, notificamos a Anvisa, o medicamento foi suspenso, ele foi recolhido, inclusive, no território nacional, até que pudesse ser comprovado que não tinha nenhuma relação, né, esses episódios não tinham nenhuma relação com o medicamento, e o medicamento foi novamente disponibilizado para ser distribuído no território nacional, né? E outra coisa também importante é a garantia da qualidade dos produtos, né? Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente vai fazer a aquisição de medicamentos no município, a gente qualifica o nosso fornecedor de modo que aquele medicamento que a gente vai receber e vai dispensar para o nosso usuário tenha a sua qualidade e segurança comprovadas, tá? Então, era só para falar um pouquinho desse conceito aqui para vocês. Pode passar, por favor, Alexandre. Então, aqui eu coloquei um infográfico só para falar um pouquinho, né? Então, o papel da assistência farmacêutica, ela começa lá na seleção de medicamentos, né? Quais medicamentos que eu vou ofertar no meu município, né? A partir dessa seleção, que é feita a partir de uma comissão de farmácia e terapêutica instituída no município, através de um decreto municipal, onde participam médicos de especialidades diversas, farmacêuticos de especialidades diversas, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, né? E outros profissionais de nível superior, que a gente faz a discussão de quais são os medicamentos que têm relevância para o município. Então, o nosso papel da assistência farmacêutica começa fazendo essa seleção. Depois a gente pensa em programar, né? Então, eu sei quais os medicamentos que vão ser disponibilizados, mas eu preciso fazer a programação e a aquisição desses medicamentos,
com que frequência que eu vou comprar? Eu vou comprar para 1 ano, para 1 mês, para 2 meses, né? Como que vai ser isso? Em Montes Claros, a gente estabeleceu que o mais seguro é fazer essa programação e aquisição para 3 meses. Então, hoje no município, a gente faz aquisição trimestral, né? Por quê? Porque a gente acha seguro, primeiro, com relação ao recurso, que esse recurso, a gente não tem recurso para fazer uma aquisição por um tempo maior, e também é seguro, aí já pensando lá no armazenamento e distribuição, não é seguro você armazenar, né, segurar um recurso, colocar todo o seu recurso na aquisição de um medicamento por um período prolongado e, de repente, expondo esse medicamento a uma perda, né? Ou mesmo a uma sanção sanitária que aquele medicamento possa sofrer, e aí a gente fica sem poder utilizar. Então, a gente estabeleceu que, diante de tudo isso, hoje, o período de aquisição dos nossos medicamentos é trimestral. Depois vem a distribuição, né? Quando esses medicamentos são recebidos no município, no nosso almoxarifado, que funciona aqui no prédio, aí a gente pensa em distribuir para as farmácias da rede. São mais de 50 farmácias. Então, nós temos um cronograma, foi estabelecido um cronograma de dispensação, onde uma vez por mês, cada farmácia, ela faz o seu inventário e faz o seu pedido de acordo com o seu consumo, né? E aí, no almoxarifado, a gente valida esse pedido, né? Avalia se aquela quantidade solicitada realmente é real, para que não haja acúmulo de medicamento numa unidade, falte em outra unidade. Então, a gente faz esse monitoramento o tempo todo e aí a gente faz a distribuição ao longo do mês para todas as farmácias da rede, né? Geralmente, esse pedido é mensal, mas a critério, né? Principalmente durante surtos de algumas doenças ou para algumas doenças endêmicas, né, na sazonalidade daquelas doenças endêmicas, aí a gente faz uma segunda distribuição. Então, cada farmácia, ela tem a prerrogativa de fazer esse segundo pedido, que ela vai receber esse medicamento. E acho importante falar aqui também que existe já na rede de assistência farmacêutica o hábito de que a coordenação vai monitorando os estoques, e aí se a gente percebe, por exemplo, que lá no Major Prats está com estoque elevado de amoxicilina com clavulanato, enquanto no Village o estoque ele tá ficando zerado. Então a gente faz essa movimentação, busca no Major Prats e coloca nessa unidade que está desabastecida. Depois vem a dispensação de medicamentos, né? Eu vou mostrar algumas fotos aqui das nossas unidades. Na dispensação desses medicamentos nas farmácias, sobretudo nas farmácias básicas, a gente tem muito cuidado. É uma orientação que sempre eu peço para os farmacêuticos de não simplesmente dispensar o medicamento. É importante oferecer a mínima orientação, e lá na frente eu vou dar exemplos disso, porque não adianta o município fazer investimento, né, de tanto recurso para garantir um medicamento nas farmácias, se esse medicamento é mal utilizado. E aí é onde que entra o conceito de uso racional, né? Então a gente quer ofertar um medicamento seguro e eficaz, mas com a mínima orientação possível para que o usuário faça o melhor uso daquele medicamento para fazer o controle, né, ou cura da sua condição de saúde. Aqui eu só queria mostrar a evolução, né, das farmácias na rede municipal. Até 2016, o município contava com 24 farmácias. De 2017 a 2020, foram abertas 12 farmácias, totalizando à época 36, né? A gente não pode esquecer que foi aí o período da pandemia, né? Então, a abertura de farmácias ela ficou comprometida, bem como de outros serviços. E de 2021 até esse ano, a gente conta com 60 farmácias, que é o número de farmácias atualmente, sendo que 43 são de unidades básicas e aquelas demais que eu já apresentei no início. Pode passar, por favor, Alexandre. Pode voltar por favor. Aqui a gente coloca a evolução do número de farmacêuticos na rede municipal de saúde. Hoje, dentro de Minas Gerais, né, conforme sempre nos lembra o Conselho Regional de Farmácia,
O município de Montes Claros é um dos municípios, com exceção de Belo Horizonte, que tem o maior número de farmacêuticos atuando no SUS. Isso é de uma relevância muito grande, né? A gente reconhece a importância que a gestão dá para a assistência farmacêutica e é por isso mesmo que a gente busca desempenhar um papel relevante. Então, até 2016, éramos 38 farmacêuticos, de 2017 a 2020, 71, e atualmente nós contamos com 109 farmacêuticos. Aqui, só para falar um pouquinho do uso racional e daquelas orientações que eu falei que a gente busca dar no momento da dispensação, eu quero mostrar aqui na primeira foto, né, as caixinhas de medicamento que são elaboradas para usuários que têm maior dificuldade de organizar seus medicamentos, os horários de tomada do medicamento. Então, é comum que os farmacêuticos criem essas caixas separadas por horário, né, onde possa facilitar o uso adequado daquele medicamento. Na segunda imagem, a gente tem etiquetas que a gente coloca nos frascos, né? Então, vocês podem observar aí que a etiqueta tem uma lua que sinaliza que aquele medicamento é para ser tomado à noite, e lá está escrito o número 1, então ele vai tomar à noite apenas um medicamento. Então, são maneiras que a gente utiliza e pensa no município de fazer a promoção do uso racional. Aqui na terceira foto, né, a farmacêutica codificou ali na caixinha um círculo roxo, e lá na caixa de medicamento ela coloca um círculo roxo mostrando que aquele medicamento ele tem de ser tomado na hora de acordar. E aqui está representado aí nessa terceira imagem a levotiroxina, que é o Puran, né, que é para o tratamento do hipotireoidismo, e aí é onde entra aquelas questões que eu falei, que a gente tem o maior cuidado de estar treinando, capacitando os farmacêuticos e cobrando deles que as informações sejam dadas para o medicamento. Então, por exemplo, a levotiroxina é um medicamento que ele não pode ser tomado com alimentos ácidos, né? Suco de laranja, alimentos que contenham magnésio, porque aí vai reduzir a absorção daquele medicamento e provavelmente ele não vai fazer o efeito esperado, reduzindo inclusive a adesão do paciente, que pode falar, poxa, mas eu estou tomando medicamento, ele não está fazendo efeito, eu não vou tomar esse medicamento. Então, são essas informações que a gente busca fazer durante a dispensação. Pode passar, por favor, Alexandre. Aqui também é só para mostrar o cuidado que a gente teve, né, desde a gestão anterior e que está sendo continuado nessa gestão, de humanizar o atendimento nas nossas farmácias, né, sobretudo aquelas que atendem público externo. Então, a gente buscou remover as grades para fazer um atendimento mais acolhedor, né, e estabelecer uma comunicação melhor do usuário com o farmacêutico. Afinal, nós temos dentro da farmácia um profissional de nível superior que estudou farmacologia, entende sobre o medicamento, entende sobre o uso adequado daquele medicamento, as interações desse medicamento com outros medicamentos e com alimento. Então, a gente queria promover um acolhimento para que o usuário se sentisse à vontade para fazer perguntas, esclarecer dúvidas, né? E aí, diante disso, a gente tem procurado ampliar as janelas, abaixar as janelas de atendimento para o usuário ser atendido sentado e remover as grades, que foi o que a gente conseguiu fazer com a maior facilidade em todas as unidades. Pode passar, por favor, Alexandre. Aqui, não são todas as farmácias ainda que têm esse modelo, né? Mas é um modelo que a gente está buscando adequar. Na primeira imagem, a gente tem a farmácia do Jardim Primavera, na segunda, a imagem do Acácias, e na terceira, a imagem do Lourdes, né? Então, vocês observem que o usuário ele é atendido sentado, de maneira privativa, né? O próximo usuário que vai ser atendido, ele está um pouco distante, então é possível fazer esse atendimento de forma mais privativa, onde o usuário se sinta acolhido, né? Até gosto de colocar essa imagem do cadeirante, tá? E aí já aproveito para fazer um parêntese, que todas essas imagens foram autorizadas pelos usuários, tá? Esse cadeirante, imagina ele sendo atendido naquelas janelas das imagens anterior.
anteriores. Então, não era nem possível estabelecer uma comunicação mínima com o farmacêutico, ouvir o que ele tinha para falar e o que o farmacêutico tinha para orientar para ele. Então, é isso que a gente tem buscado aqui, né? Essa humanização no atendimento das farmácias. Pode passar, por favor, Alexandre. Aqui na primeira imagem, a gente vê também a farmácia do Recanto das Águas, né? Onde a gente já colocou nesse padrão. Hoje ela já tem um vidro, né? Mas o usuário ele fica sentado, a janela é mais baixa, né? E na terceira imagem eu gosto de colocar, só para ilustrar, que eu sempre peço e reforço isso com os farmacêuticos, que quando não possível dar orientação na janela da farmácia, porque às vezes a fila está grande, o usuário que está atrás, ele está impaciente, ele quer ser atendido rápido, mas não deixar o paciente, o usuário, sair com dúvida, né? Então, ali na última imagem, a gente tem uma farmacêutica que saiu da farmácia, sentou ali, né? Eu falo, vai embaixo da árvore, vai no banco da recepção, mas não deixa o usuário sair com dúvida. Então, ela está ali fazendo a orientação para o usuário ali fora da janela da farmácia. Aqui também, né, mas alguns momentos onde os farmacêuticos estão fazendo a interação com os usuários do seu território. É óbvio que esse é o cenário ideal, né, que isso não acontece o tempo todo por inúmeras questões, é uma fila que está maior, às vezes o farmacêutico ele está com uma sobrecarga porque o colega está de licença, né, mas é o que a gente busca e é o nosso objetivo hoje dentro da assistência farmacêutica é esse atendimento humanizado e com as orientações adequadas para o uso racional do medicamento. Sempre que tem as apresentações no Conselho Municipal, a gente coloca algumas imagens da assistência farmacêutica e a gente observa, né, porque são muitas informações para serem faladas para os conselheiros e para a comunidade, e nem sempre é possível falar, né? E aí eu aproveito esse espaço, eu vou procurar não delongar muito, mas eu queria aproveitar esse espaço para falar de uma ação que a gente tem dentro das farmácias, que é o fracionamento de medicamentos. Esse fracionamento, além de promover o uso racional, ele promove o uso racional do recurso, além de promover o uso racional do medicamento. E esse fracionamento nada mais quando a gente vai fazer a aquisição do medicamento, às vezes esse medicamento ele vem num blister, né, num envelopinho ali, com 20 comprimidos ou 20 cápsulas. E muitas vezes você não utiliza aquelas 20 cápsulas. Às vezes você utiliza 3, 5, 7. Por exemplo, a prednisona, né, que é um corticoide, que ele raramente você vai fazer o uso prolongado dele. Você usa ali 3 dias, 5 dias, o mais comum são 3 dias, pela quantidade de efeitos colaterais que o uso prolongado traz, né? Então, a gente fraciona de acordo com uma RDC da Anvisa, né? E fazemos o fracionamento, que é o corte da embalagem sem contato com o medicamento, né? E aí a gente reembala, como está nessa terceira imagem aí da apresentação, colocando as informações do medicamento, o nome dele, a concentração, o lote, a validade do fabricante, de modo que o usuário possa fazer o uso seguro, com todas as informações necessárias, mas sem fazer um excesso daquele medicamento no seu domicílio, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em antibiótico, que ele vai usar 21 comprimidos e que ele receberia 30, e que aqueles 9 comprimidos que ficaram iam ser utilizados sob automedicação ou para indicar para um vizinho ou um familiar, ou então serem descartados de forma inadequada, né? A gente entende que esse fracionamento é uma ação muito importante. Além de economizar os recursos. Aqui também eu acho importante falar, só para que os conselheiros possam conhecer um pouco do trabalho da assistência farmacêutica. Isso aconteceu durante a pandemia Covid-19, né? Entre os meses de maio e junho de 2020 e setembro de 2021, foram 16 meses onde os farmacêuticos emitiam um relatório no sistema
e separavam os medicamentos de todos os usuários com idades superiores a 60 anos que faziam uso de medicamentos de forma contínua. Então, cada farmácia emitia um relatório, essa farmácia era fechada uma vez por mês para fazer essa separação, e aí eles separavam com toda a identificação do usuário, e esse medicamento, em parceria com os agentes comunitários de saúde, era levado no domicílio do usuário, né? Então, cerca de 9.500 idosos eram atendidos por mês durante esses meses de pandemia, né? Trazendo mais segurança para aquele que era grupo de risco, né? Para as complicações da Covid, até que a vacinação pudesse avançar. Aqui eu acho importante, você pode voltar, Alexandre? Aqui só nessa imagem do meio, o cuidado que a gente teve, né, na época de colocar um cartãozinho de Natal, dando força e falando um pouquinho desse momento de superação, né, só para mostrar um pouquinho dessa humanização que para a gente é tão importante. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente está falando das relações de medicamentos essenciais, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que eu falei lá no início, que é fruto de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, ela fala que é obrigatório que todos os entes federativos, né, aí, União, Estados e Município, estabeleçam a sua relação de medicamentos essenciais. Isso para quê? Porque para otimizar o uso do recurso, né? Então a gente define, como eu já falei anteriormente, através de uma comissão de farmácia e terapêutica, quais são os medicamentos que vão atender as doenças e agravos do nosso município, principais do nosso município. Então, nós temos a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Montes Claros, ela é do ano de 2023, será revisada nesse ano de 2025, né? Quando foi revisada em 2023, para quem era conselheiro à época, ela foi apresentada na plenária do Conselho. Posteriormente, eu reuni com a comissão para fazer esclarecimentos e ela foi aprovada através de uma deliberação do Conselho Municipal de Saúde à época, né? A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, ela se baseia na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, tem aquela que atende o Brasil todo e cada estado e depois cada município faz seu filtro, né? Excluindo aquilo que não é relevante e incluindo, se necessário, aquilo que não está na nacional, mas que para o município tem relevância. A nossa relação de medicamentos essenciais, atualmente, ela tem 303 itens, né? Destes, 189 são distribuídos para os usuários nas unidades de atendimento externo. 103 são apenas para uso interno, Alfeu, UPA e Centros de Atenção Psicossocial. 20 são regulados, né? Que são aqueles medicamentos que têm um custo mais elevado e que a gente coloca critérios para dispensar. Por exemplo, o metilfenidato, né? Que é a Ritalina, que é o genérico da Ritalina, que a gente delimita a faixa etária, porque a gente entende que é melhor a gente ofertar para uma faixa etária do que não ofertar, né? Então, esses são regulados. Outros são do ambulatório de feridas, do Alfeu de Quadros, né? Enfim. Então, são 20 que são regulados, ou seja, são dispensados sob condições especiais. Nós temos 10 fitoterápicos, que são os produzidos na Farma Verde, e agora, com o ambulatório de pessoas transgêneras, a gente incluiu 11 itens, né? Que estão em fase de compra. Oi? 'Isso. 303 da municipal. É porque nesses 303 a gente soma 189 com 103 e com 11 do ambulatório, porque os regulados, eles estão dentro do 189 e os fitoterápicos também. É a lista geral. Era um número menor, mas como a gente está fazendo aquisição para o ambulatório trans, aí acrescentaram-se 11. Então, a lista geral tem 303. Nada. Pode passar, por favor, Alexandre.
Pode passar a isso. Então, acho importante falar aqui também sobre os componentes da assistência farmacêutica. Dentro das relações de medicamentos essenciais, a gente separa os medicamentos dentro de 3 componentes. É o componente básico, componente especializado e o componente estratégico. O componente básico são medicamentos que tratam as doenças que são acompanhadas na atenção primária à saúde, né? Então, ali a gente tem antibióticos, analgésicos, antipertensivos, né? As insulinas NPH irregular, entre outros, né? E alguns psicotrópicos também, antidepressivos, ansiolíticos, né? Esses são os medicamentos do componente básico. Quando a gente pega a nossa relação municipal, todos os nossos medicamentos são do componente básico, tá? Esse componente, esses medicamentos do componente básico, que os nossos somam-se 303, eles são de financiamento tripartite. Quem paga, quem financia a aquisição desses medicamentos? Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e município, né? Hoje, a portaria mais recente é a portaria do Ministério da Saúde 6.942, de junho de 2025. Então, fresquinha, saindo do forno. Ela define a partir de critérios populacionais. Então, a população de Montes Claros, no censo de 2022, é 414.240 habitantes. E aí, a partir da população, é o recurso que o município vai receber. Então, essa portaria, ela atualizou o valor anterior do Ministério da Saúde per capita ano para aquisição de medicamentos básicos de R$ 5,85 foi para R$ 8,30, né? A última contrapartida que a gente recebeu já foi com esse valor atualizado. O Estado, ele tem uma contrapartida para o município de R$ 3,01 per capita ano, né? O Estado de Minas acresce mais R$ 1, totalizando R$ 4,01 para os municípios que aderem à ata de preço do Estado, que eu vou falar lá na frente como é que é essa adesão. E cada município ele tem que colocar R$ 3,01 per capita ano, né? Para fazer a aquisição. Então, a gente soma isso aí e é o valor que a gente vai ter para fazer a aquisição de medicamento básico por ano no município. Sendo que o Ministério da Saúde transfere esse recurso fundo a fundo mensalmente e Secretaria de Estado da Saúde transfere bimestralmente para que o município faça a sua aquisição. E o município, ele separa mensalmente esse recurso. Então, é por conta disso, desse recurso, que a gente consegue fazer aquisição hoje trimestral. A gente não teria recurso para fazer uma aquisição por um período maior do que 3 meses. E aí, a gente tem os medicamentos que a gente chama medicamentos do componente especializado. Só voltando no básico, onde que estão esses medicamentos? Em todas as farmácias da rede municipal, nós temos medicamentos do componente básico. Com exceção na farmácia de todos e na farmácia do componente estratégico. Então, o medicamento do componente especializado, que é o segundo componente, é aquele medicamento para tratar doenças raras, né? E são doenças cujo tratamento geralmente é mais caro, né? E essas doenças são, por exemplo, esclerose múltipla, os transplantados, as pessoas em hemodiálise, né, que sofrem de anemia na insuficiência renal crônica, lúpus, esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, dor crônica, né, entre outras doenças. Esses medicamentos, eles são financiados pelo Ministério da Saúde e alguns, a menor parte, pela Secretaria de Estado da Saúde. A maior parte, o Ministério financia e adquire, transfere para a Secretaria de Estado, que distribui ao município. E outra parte, o Ministério da Saúde transfere recursos para a Secretaria de Estado, essa Secretaria de Estado faz aquisição e transfere para o município. Então, o município, mensalmente, ele faz o pedido desses medicamentos a partir dos usuários que estão cadastrados, que têm processos aprovados na farmácia de todos, que é a nossa farmácia do componente especializado,
aos usuários. Então, esses medicamentos no município, eles são dispensados exclusivamente na farmácia de todos, que fica no Cândido da Câmara, que é a nossa farmácia do componente especializado. Aí nós temos o componente estratégico da assistência farmacêutica. O componente estratégico da assistência farmacêutica contempla medicamentos que são utilizados para tratar doenças endêmicas. Eu havia perdido a conexão aqui no computador, mas agora voltou. Então, o componente estratégico são doenças endêmicas e epidemias. Então, entra aí leishmaniose, hanseníase, toxoplasmose, tuberculose, H1N1, HIV, AIDS, malária, doença de Chagas, né? Então, são essas doenças. No município de Montes Claros, esses medicamentos que são adquiridos e financiados pelo Ministério da Saúde, então é responsabilidade do Ministério fazer a aquisição com financiamento deles, do próprio Ministério, distribui para secretarias de Estado, que distribui aos municípios à medida que nós temos o usuário com o diagnóstico daquele agravo, né? No município de Montes Claros, os medicamentos do componente estratégico são dispensados exclusivamente na farmácia do SAI ampliado. Então, no SAI, a gente tem duas farmácias. Uma farmácia que dispensa todos medicamentos para todos os agravos estratégicos, né, que eu citei, com exceção do HIV/AIDS, que é dispensado na segunda farmácia, que também fica no SAI ampliado, que é a UDM, Unidade Dispensadora. Marcos, seu telefone ficou desligado. É importante quem tiver interesse em fazer as perguntas já ir levantando a mão para que a gente possa fazer a relação da ordem, ok? Obrigado, Farley. Eu estou usando o computador aqui da secretaria para fazer a leitura da apresentação e o meu telefone para participar com vídeo e microfone, porque o computador não tem câmera e microfone, tá? Então, caiu e por isso que falhou aí um pouquinho. Isso. E aí, na farmácia do SAI, tem uma segunda farmácia que dispensa exclusivamente os medicamentos para o HIV/AIDS, né? De forma mais privativa e de forma a oferecer uma assistência farmacêutica mais efetiva. Cabe falar aqui que apenas os medicamentos de hanseníase, para o tratamento da hanseníase, no início do ano, a gente descentralizou. Então, hoje, o medicamento para o tratamento da hanseníase que o usuário tinha que buscar no SAI ampliado, a gente está colocando na farmácia do território daquele paciente. Se na unidade dele não tiver farmácia, é na farmácia mais próxima, com o objetivo de melhorar a adesão ao tratamento da hanseníase, que pelo fato de ser um tratamento prolongado que chega a 12 meses, acaba que muitas vezes o usuário não tem uma boa adesão. Então, a gente descentralizou e pretendemos fazer algo semelhante com a tuberculose, tá? É uma iniciativa também que eu acho, se não pioneira, são poucos municípios mineiros hoje que fazem essa descentralização. Acredito que devam ter outros poucos. Pode passar, por favor, Alexandre. Eu queria falar aqui também um pouquinho da portaria do Ministério da Saúde, é uma portaria do ano passado, é a número 4.379, que ela estabelece as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico no âmbito do SUS, visando aprimorar o cuidado ao paciente e a qualidade dos serviços de saúde, promovendo um atendimento mais seguro
eficiente e acessível. Essa portaria, ela institui e ela organiza o cuidado farmacêutico. E o cuidado farmacêutico nada mais é que uma ação do farmacêutico, que pode ser em grupo ou individualizada para cada usuário, onde ele vai fazer uma anamnese daquele usuário, sempre levantando questões relacionadas ao uso dos medicamentos que ele utiliza, né? Buscando melhorar a posologia, identificar reações adversas e melhorar a adesão do paciente. Então, o Ministério da Saúde enxerga, né? Essa portaria ela foi atualizada, mas já tem alguns anos que o Ministério vem insistindo nesse conceito do cuidado farmacêutico, que é tirar o farmacêutico daquele papel de simplesmente fazer a dispensação do medicamento e colocar ele dentro da equipe multiprofissional para ser um dos protagonistas na melhoria dos indicadores de saúde. Então, só para conceituar o que o Ministério entende como cuidado farmacêutico, né? Ele entende que é uma ação do farmacêutico com toda a equipe, então não é uma ação individualizada, né? Toda a equipe de saúde participa, ela é centrada no usuário e o objetivo é promover, proteger, recuperar a saúde e prevenir agravos. Ela pode ser feita através da educação à saúde, visando o uso racional daqueles medicamentos prescritos e não prescritos, porque muitas vezes, quando você vai fazer o atendimento do usuário, você percebe que ele usa ali 3, 4, até 5, a gente já encontrou medicamentos que não são prescritos, fazendo a automedicação e muitas vezes comprometendo o resultado do tratamento, né? Avaliamos também as terapias alternativas, né? Quando a gente pensa aí nos chás, que são muito utilizados, que podem interagir com alguns medicamentos, então a gente olha tudo isso através dos serviços da clínica farmacêutica e das atividades técnico-pedagógicas, voltadas ao indivíduo, à família, à comunidade e à equipe de saúde. Então é importante falar que o indivíduo é o centro, né? Mas a gente tem que sensibilizar a família, a comunidade e a equipe de saúde para que sejam colaboradores nesse nosso objetivo, que é o sucesso da terapêutica medicamentosa. O objetivo do cuidado farmacêutico é melhorar os resultados individuais e coletivos por meio de ações clínicas do farmacêutico integradas à equipe de saúde. Pode passar, por favor, Alexandre. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido, viu, gente? Dentro do cuidado farmacêutico, de forma resumida, só para ficar um pouco mais claro para vocês, o que são as ações que o farmacêutico faz? A dispensação de medicamentos, sempre de forma orientada, como eu já falei, a revisão da farmacoterapia, né? Então, muitas vezes, o usuário, quando você vai fazer o atendimento do usuário, seja no domicílio ou seja na própria unidade de saúde, você pede para ele levar todas as receitas e todos os medicamentos que ele toma. E, às vezes, ele tem um medicamento que ele toma que foi prescrito há 5 anos atrás e que ele continua tomando e que não faz mais sentido para ele, né? Então, é isso que a gente faz, a revisão da farmacoterapia. A gente pode fazer também monitorização terapêutica de medicamentos, que é solicitar e acompanhar a dosagem de alguns medicamentos, principalmente psicotrópicos, né? Os níveis no sangue, né? Os níveis séricos de carbamazepina, carbonato de lítio, entre outros. Um dos papéis mais importantes é a reconciliação medicamentosa. Isso a gente vê com muita frequência. Às vezes o usuário ele consulta com um especialista, né? Por exemplo, com um ortopedista, um reumatologista, que prescreve um anti-inflamatório, às vezes um medicamento imunobiológico para controlar essa doença, né? Caso seja autoimune. E às vezes ele vai no médico da atenção primária, que não sabe que ele está sendo acompanhado na rede privada ou por esse especialista, e aí prescreve outro anti-inflamatório, né? Acontece muito com antidepressivo e ansiolítico, às vezes a pessoa consulta com o psiquiatra e o médico da atenção primária não sabe, prescreve. Então a gente faz essa reconciliação, enxugando a lista de medicamentos que o usuário vai tomar, sempre em discussão com o profissional que prescreveu. Sempre, como eu falei anteriormente, né, é uma atividade multiprofissional, sempre em equipe. Fazemos o rastreamento em saúde, que é importantíssimo também, né? Aquela família que tem doenças que são comuns, né? Por exemplo, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, a gente estimula e podemos, inclusive, encaminhar e solicitar
para a realização de alguns exames, né? No caso da hipertensão e da diabetes, a gente mesmo pode monitorar isso durante essa consulta ou essa visita, essa consulta farmacêutica. E o acompanhamento farmacoterapêutico, que é monitorar ali, né? Depois que organiza tudo isso, monitorar se o medicamento está, de fato, cumprindo o papel que a gente espera dele. Por exemplo, às vezes ele está com a prescrição de um antihipertensivo, mas você está verificando que ao longo dos seus atendimentos a pressão não está controlada. Então, peraí, vamos sugerir para o médico trocar por uma outra classe de medicamento? Enfim, de forma resumida, o cuidado farmacêutico é isso aí. Aqui também, só para mostrar uma ação que a gente tem feito, toda vez que o usuário... essa ação ela está dentro do cuidado farmacêutico, mas está dentro também daquele conceito de uso racional do medicamento e do recurso financeiro. Toda vez que o usuário, portador de diabetes, ele vai nas unidades buscar as lancetas para fazer a incisão no dedo, para formar gotinha de sangue, e as tiras reagentes para fazer o monitoramento da sua glicose, ele precisa levar o seu monitor de glicemia. E quando ele leva o seu monitor de glicemia, em 2020, a gente reuniu com o nosso fornecedor de monitor, né, que é a Roche, era à época e ainda é, e aí a Roche cedeu um software e na hora que o farmacêutico vai atender aquele usuário, ele conecta o monitor de glicemia com um cabo no computador e aí vai baixar os dados, os resultados da glicemia daquele usuário, né? Então aqui aparece um gráfico, né, onde você verifica os períodos. Pode passar, por favor, Alexandre. Os horários do dia nos quais ele está com maior dificuldade de fazer o controle da glicemia. Então, por exemplo, aparece lá, né, na primeira linha, sexta-feira, 18/11/2022, às 17 horas, ele aferiu e a glicose estava 138. Ele aferiu novamente, estava 126. Ou então, lá na terceira linha, quarta-feira, 23/11, às 18 horas, ele aferiu e a glicose estava 259 miligramas, estava alta. Então, nesse momento, o farmacêutico ele já pode marcar uma consulta com o próprio farmacêutico para fazer uma intervenção, né? No sentido de melhorar a alimentação. Pode voltar, por favor, Alexandre. Melhorar a alimentação, adequar os horários e a posologia da insulina ou dos medicamentos orais para fazer o controle adequado da glicemia. Pode passar, por favor. Aqui são algumas imagens de alguns farmacêuticos já ofertando cuidado farmacêutico, né? Nós temos algumas unidades que isso já está mais avançado e que, por conta da organização da própria unidade, já é possível fazer com mais frequência. Por exemplo, aí tem imagens da UBS Santa Rafaela, que é uma unidade de equipe única, que a farmácia tem um fluxo menor de atendimento, então a gente consegue reservar um horário para o farmacêutico fazer esse atendimento individualizado, né? A gente tem aí também imagens da UBS Vargem Grande, onde temos 2 farmacêuticas, né, por conta do Saúde na Hora, e aí a gente também já consegue organizar no momento, no horário em que as 2 estão na farmácia, uma fica voltada para essas ações. E são exemplos, mas em outras unidades esse cuidado também já está bem difundido. O cuidado farmacêutico ele pode acontecer através de visitas domiciliares também, e acompanhei algumas vezes, sempre que possível faço esse acompanhamento dos colegas, né? E assim, a gente tem encontrado resultados fantásticos. Só para terminar esse slide, que eu acho que a gente vai ter que mudar de link, eu gosto de contar uma... Ótimo. Eu gosto de contar uma história de uma farmacêutica que acompanhou. Pode voltar lá naquele, Alexandre, por favor? Ela acompanhou um paciente portador de pé diabético com uma ferida assim
de alguns meses, que não cicatrizava. Ela não fez curativo, porque não é o papel do farmacêutico, é o papel do enfermeiro. Ela não prescreveu o medicamento, porque não é o papel do farmacêutico, é o papel do médico. Ela não prescreveu dieta, porque esse é o papel do nutricionista, mas ela orientou quanto ao uso adequado do medicamento, ensinou a monitorar a glicemia e fazer as correções da insulina de acordo com o resultado da glicemia, explicou da importância da adesão ao tratamento, né? E, a partir disso, em 2 meses de acompanhamento, a gente já teve um pé diabético completamente cicatrizado. Então, só para demonstrar que é uma atividade realizada pelo farmacêutico, né? Mas que depende de outros profissionais, cada um dentro da sua área de atuação, dentro das competências da sua categoria profissional. A gente podemos interromper, Farley, para poder passar para o outro link? Vocês preferem? Você prefere já interromper? Já passa para o próximo link. Ah, Já ótimo. passa para o próximo link. Então, ótimo. Pode continuar, Marcos. Obrigado, Farley. Alexandre, pode passar, por favor, para o próximo slide. Pode passar, se a gente já mostrou. Aqui, mostrando um pouquinho das ações da coordenação de assistência farmacêutica. Para não delongar muito, eu só queria mostrar essa foto aí do meio. Foi o primeiro contato que a gente teve com a equipe de saúde do sistema prisional, do presídio regional, que foi um momento que a gente avaliou a necessidade de criar uma farmácia no regional, e aí isso foi estendido para o Alvorada também. Porque até então, naquele momento, os medicamentos prescritos para essa população, eles eram retirados nas unidades próximas. Então, uma vez por mês, ou duas, né? Ou quando necessário, o enfermeiro do sistema, ele ia até o Vilagem do Lago, no caso do regional, ou no Ariosto, no caso do Alvorada, para fazer a retirada dos medicamentos dos privados de liberdade para um mês, né? E isso sempre nos preocupou, porque ficava uma quantidade muito grande de medicamento armazenada no sistema prisional, sem a menor orientação, e a gente teve, inclusive, alguns problemas, né? A maior parte dos medicamentos eram psicotrópicos e a gente perdia a rastreabilidade, né? Às vezes o medicamento era encontrado vencido, né? Dentro da cela, e isso podia comprometer a saúde, né? E aí levamos essa situação para a gestão. Imediatamente a gestão entendeu a importância e conseguimos colocar a farmácia dentro do presídio regional e Alvorada. Esses medicamentos que eram até então dispensados para 30 dias, a gente conseguiu reduzir para 14 dias. Depois nós conseguimos reduzir para 7 dias para alguns pavilhões específicos de maior vulnerabilidade. A gente consegue fazer essa dispensação para 2 dias. E o nosso objetivo é que reestruturando a equipe da farmácia do sistema prisional,
a gente possa fazer essa dispensação para 2 dias para todos os pavilhões, de modo que não fiquem medicamentos armazenados, né, para que não possam ser utilizados de forma inadequada. E outra ação também muito importante que a gente fez lá foi cadastrar todos os privados de liberdade no sistema de informação, para que a gente conseguisse bloquear, né, aquilo que a gente já faz nas outras farmácias, uma dispensação de uma receita de um outro profissional, né, evitando o acúmulo de medicamentos nas celas. E isso também, o registro, o cadastro desses privados de liberdade também permitiu que a gente tenha uma rastreabilidade do medicamento. Então, hoje, se for encontrado um medicamento dentro da cela, a gente sabe que aquele medicamento ele passou pela farmácia, qual a origem dele, quando que ele foi entregue para o privado de liberdade, né? Então, hoje, a gente consegue oferecer uma segurança muito maior quando a gente fala em medicamento no sistema prisional. Pode passar, por favor, Alexandre. Aqui a Farma Verde, né, que a gente sempre já foi pauta de algumas reuniões do Conselho, eu acho que no momento a gente pode passar. Pode passar, por favor, Alexandre. Pode passar para o próximo, por favor, Alexandre. Eu não sei se travou para ele. Ah, sim, isso, obrigado, Alexandre. Aqui, algumas ações que a UDM, né, que é aquela farmácia que funciona no SAI ampliado, para dispensação exclusiva de medicamentos para HIV/AIDS, tem feito, os farmacêuticos têm feito rondas noturnas para falar um pouquinho da PrEP e da PrEP, que são as profilaxias pré e pós-exposição, né, sobretudo a pré-exposição, que os dados hoje do Ministério da Saúde já mostram que desde que essa profilaxia foi disponibilizada no SUS, a incidência do vírus HIV reduziu, né? Hoje o farmacêutico ele pode fazer prescrição da PrEP e da PEP também, né? A PEP é a profilaxia pós-exposição, né? Que é para casos de violência sexual, maternidades, né? Para mães soropositivas, a profilaxia que é feita antes do parto, acidentes de trabalho, né? Essa é a profilaxia pós-exposição. E a profilaxia pré-exposição é aquele medicamento que você vai utilizar antes de ser exposto ao vírus. Então, essas rondas noturnas são feitas voltadas para profissionais que trabalham com sexo, né? Que são pessoas mais expostas ao vírus. A gente está com um projeto também piloto que em breve os farmacêuticos vão fazer a prescrição dessas profilaxias. Pode passar, por favor, Alexandre. Aqui um pouquinho do trabalho do farmacêutico no CAPS, né? Além de participar das oficinas, interagir com os pacientes, é um momento que eles fazem o cuidado farmacêutico também, né? O CAPS, ele tem as características do usuário, que são características muito próprias, tanto do álcool e drogas quanto do transtorno mental. Então, é preciso maior sensibilidade para fazer o manejo desse usuário para ter sucesso nessa terapêutica. Então, os farmacêuticos dessas unidades também têm trabalhado essa questão do cuidado farmacêutico.
Pode passar, por favor, Alexandre. Aqui a unidade de pronto atendimento, a UPA, os farmacêuticos muito envolvidos num protocolo de segurança do paciente, foram capacitados pelo Ministério da Saúde, né, com diversos procedimentos para garantir, evitar os riscos de medicamentos inadequados, doses inadequadas, erros de medicamentos, né? Num outro momento a gente pode falar disso também. Pode passar, por favor. Aqui, as práticas integrativas, né? Farmacêuticos participando de ações, muitos já envolvidos em ações dentro dos grupos de diabéticos, hipertensos, né? Agora mesmo a gente pediu que todos estivessem muito envolvidos com essa mudança aí nas canetas de insulina. Os usuários tiveram muita dificuldade de adaptar com essa nova caneta, então a gente solicitou que os farmacêuticos participassem desses grupos para fazerem as orientações adequadas, inclusive nós colocamos no nosso RDQA e até no plano de saúde 2026-2029, a obrigatoriedade de uma ação mensal por farmacêutico por unidade básica de saúde, uma ação voltada para o público daquele território, além das consultas clínicas individualizadas. A gente colocou com uma ação e meta e vamos monitorar com o indicador. Pode passar, por favor, Alexandre, para atender a portaria lá do Ministério, né? Então, era mais ou menos isso. Aqui eu vou falar um pouquinho da Farmácia de Todos. Farmácia de Todos é a nossa farmácia que atende os medicamentos do componente especializado, né? Lembrando lá aqueles medicamentos para tratar doenças raras, doenças mais complexas, de custo de tratamento mais elevado, né? Nesta farmácia, que funciona no Cândida Câmara, o acesso aos medicamentos, ele se dá a partir de um checklist de documentos, exames, laudos e relatórios médicos que comprovem aquela doença, porque o medicamento ele é disponibilizado para doenças específicas, de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, né? E a Farmácia de Todos, o município de Montes Claros, ele foi contemplado com esse componente em 2014. O Estado abriu um edital, na época concorreram apenas 2 municípios, Montes Claros e Ponte Nova. A de Ponte Nova não deram continuidade ao projeto. Montes Claros construiu a unidade, né, em parceria com a Secretaria de Estado. Houve um recurso para essa construção daquela unidade que hoje funciona no Cândida Câmara. E, na época, até 2021, essa farmácia ela foi inaugurada em 2017, viu? O recurso veio em 2014, mas só em 2017 ela foi inaugurada. Até então, esses medicamentos eles eram dispensados na Superintendência Regional de Saúde. Até 2017, até 2021, de 2017 a 2021, Montes Claros era o único município mineiro que dispensava os medicamentos do componente especializado para os seus munícipes. Todos os outros municípios direcionavam os seus usuários para superintendências regionais de saúde, que são hoje no estado 28. Então, por exemplo, todos os municípios da macro-região de Montes Claros, eles eram direcionados para a Superintendência Regional de Saúde mensalmente para pegar o medicamento, ou o próprio usuário, ou um representante do município. Então, isso foi um ganho muito grande, que trouxe comodidade para os usuários do componente especializado. A gente sabe dos problemas que a farmácia tem, que estamos enfrentando, né? Mas à época, quando era na superintendência, o volume de pacientes ainda era muito maior. Então, de qualquer modo, a gente considera que foi um avanço para o município, né? Em 2021, isso se tornou obrigatório que cada município assumisse a dispensação dos medicamentos do componente especializado, através da resolução da Secretaria de Estado, 7.628, de 13 de agosto de 2021. Então, aquilo que Montes Claros era o único município que vinha fazendo, tornou-se obrigatório para todos os municípios, né? E aí foi dado o prazo, se não me engano, de 1 ano, e hoje
acredito que 100% dos municípios mineiros já adequaram, se não é 100, quase 99% dos municípios já adequaram a essa resolução, e para isso há um incentivo para o custeio dessas unidades, né, onde a gente faz a dispensação desses medicamentos. Pode passar, Alexandre. Aqui eu queria apresentar alguns dados da unidade. Hoje, a farmácia, ela tem 12.535 processos ativos. Ou seja, eu não posso falar que são 12.535 usuários, porque às vezes o usuário ele tem mais de um processo. Mas, de qualquer forma, são processos, né? Então, é um volume de trabalho muito grande, né? Aqui eu até estratifiquei, essa é uma informação do Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica de Minas Gerais, o SIGAF, e essa informação que está aí no slide eu retirei no dia 14/8, né? Então, nós temos pendentes 2 processos, em certificação 186, em análise 77, deferidos 2.286, deferidos parcialmente 6, indeferidos 82, deferidos e enviados 10.072, deferidos parcialmente enviados 94, indeferidos enviados 916, arquivados não temos, devolvidos para correção 1.235, cancelados 298, inativos 2.239, né? Que são status desse processo, porque quando a gente recebe esses medicamentos, e é importante falar que é um processo administrativo, não é um processo judicial, esses documentos que compõem o processo, laudos, relatórios, exames, eles são enviados para a Secretaria de Estado, que é quem avalia, analisa e defere ou indefere esse processo. Então, deferidos, aptos para dispensar, nós temos hoje na unidade 12.535 processos ativos. É importante falar que esses pacientes, quando houve a descentralização para o município de Montes Claros, eles representaram 65% dos usuários que eram atendidos na Superintendência de Saúde de Montes Claros. Só para vocês entenderem o volume de pacientes que a gente tem, de usuários que a gente tem lá hoje. Quando eu falei que aquela resolução ela prevê um recurso para custeio, esse recurso ele está vinculado a 2 indicadores. E acho importante falar para esse conselho que os indicadores do município de Montes Claros, do componente especializado, são dos melhores, em alguns momentos chegam a ser o melhor indicador do estado de Minas Gerais. Então, apesar de todo o volume de serviços, né, da unidade, a gente ainda tem conseguido manter esse indicador alto. Ele foi colocado também no RDQA. Acredito que no próximo RDQA a gente já vai estar com esse indicador lá para compartilhar com vocês, né? Esse indicador avalia os erros dos processos que são enviados para a SES, ou seja, nós temos um volume de erro quase zero, mínimo, muito mínimo mesmo, e ele avalia também a qualidade e os erros na dispensação para o usuário, tá? Mas num outro momento, para não delongar, a gente fala sobre esses indicadores quando formos falar do RDQA. Pode passar, por favor, Alexandre. Aqui, o número de dispensações, também a fonte é o Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica. Eu retirei do SIGAF no dia 14/8, né? Em janeiro, houveram 5.881 dispensações. Eu não vou ler todos os meses para não ficar cansativo, mas em média 5.650 dispensações por mês, né? Sendo que o mês de abril houveram 376 dispensações por dia, dando uma média aí entre esses 7 meses avaliados de 300 dispensações por dia. Quando a gente pega 300 dispensações de medicamentos do componente especializado, para as quais não é simplesmente receber a prescrição médica e fazer a dispensação, é preciso conferir laudos, relatórios, resultados de exame, fazer o lançamento disso no sistema, fazer a conferência com o usuário, orientá-lo sobre o uso daquele medicamento. As bombas para DPOC e asma grave, por exemplo, de corticoides, elas têm um uso super difícil de ser compreendido por alguns usuários. Então, a gente entende que é um tempo de atendimento muito
maior do que o tempo de atendimento de uma farmácia de unidade básica de saúde. E ainda assim, o volume de atendimento, ele gira em média de 300 atendimentos ao dia. Pode passar, por favor, Alexandre. Pode voltar, Alexandre, por favor, para falar um pouquinho mais da farmácia de todos. Então, foi uma pauta que foi solicitada com relação à demora, né, no atendimento da unidade. Como eu falei na reunião de terça-feira para a comissão, de um mês para cá, a gestão tratou essa farmácia como prioridade aqui na Secretaria de Saúde, atendendo uma solicitação do nosso prefeito e do gestor de saúde, né? E aí a gente conseguiu remover para a unidade 5 servidores, dentre eles uma farmacêutica, uma telefonista e 3 administrativos para atendimento nos guichês, porque a gente estava com um problema de recursos humanos. A farmácia, ela conta com alguns estagiários, né, remunerados, que compõem a equipe que atende nos guichês, e por conta das questões da faculdade, do horário reduzido, dia de prova, o estagiário ele tem o direito de sair mais cedo, então estava comprometendo. Tínhamos ainda uma servidora de licença maternidade, outra de licença médica, por uma cirurgia complexa por mais de 90 dias, e aí agora a gente conseguiu fazer a cobertura disso, né? Todos os 7 guichês estão ocupados, e com isso a gente tem conseguido reduzir o tempo de espera para 2 horas, alguns dias um pouco mais, outros dias um pouco menos, para um tempo de espera que já chegou-se a 4 horas até. Então, a gestão, o Eduardo, o nosso secretário, ele visitou a unidade, ficou muito sensibilizado, e a partir dessa visita nós conseguimos reunir esforços para fazer essas remoções desses servidores, e vamos fazer também algumas pequenas intervenções na estrutura física. A engenharia já visitou, né? Fizemos aquisição de equipamentos de ar-condicionado e de câmaras de armazenamento de medicamentos, e vamos ampliar a recepção, remover parte daquelas divisórias de vidro que tem ali, para que todos os usuários possam ser acomodados com conforto, dentro da unidade, sentados no ambiente climatizado, né? Para que a gente humanize e melhore esse atendimento. Há também uma proposta da gestão em discussão com a Secretaria de Estado para que possa ser descentralizada essa farmácia, né? Mas isso depende, a gente precisa atender critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado e depende também de recursos, né? Mas a gestão já está muito envolvida nessa discussão e pode ser que, né, a médio prazo, a gente consiga também avançar nesse sentido. Houve um questionamento também com relação ao reagendamento, né? Explicando para vocês, o agendamento do retorno do usuário, né? Ele vai, pega o medicamento e aí o sistema ele faz o reagendamento para ele retornar no mês seguinte. Esse reagendamento ele é feito pelo próprio sistema do Estado, a partir da informação que a gente fala do número de guichês que a gente tem, da estrutura da nossa farmácia. O sistema faz um cálculo do número de usuários que conseguimos atender por dia. Então, quando o usuário vai ser atendido, ele é negociado com ele, é informado para ele, pelo atendente, que o sistema está dando o agendamento para o dia 10, às 9 horas da manhã. Então, é negociado. Se ele fala, dia 10 eu não posso dia 9, posso dia 12, dia 11, isso é negociado. Então, a gente tem buscado, no momento que foi mais crítico e que o tempo de espera estava muito longo, nós entendemos que o que era possível fazer era priorizar os usuários que tinham agendamento para aquele dia. Porque se todos forem no dia do seu agendamento, a gente consegue organizar melhor as filas, reduzir o tempo de espera, né? Então, essa foi a saída que a gente encontrou. E o nosso objetivo é, de fato, organizar e educar o usuário para que ele possa seguir a agenda. É óbvio que nós sabemos que nem sempre você consegue obedecer. Às vezes você tem um agendamento no médico, você tem uma reunião que você precisa cancelar por questões pessoais, questões de trabalho e diversas
situações que podem nos impedir de comparecer, né? E aí, esse reagendamento, ele está acontecendo hoje, no máximo em 30 minutos, a gente está monitorando isso, a gente sabe que houve um momento mais crítico, quando faltou RH, recursos humanos, que o usuário ele tinha que esperar por esse reagendamento, né? Isso gerou muito estresse, a gente entendeu e tentamos agora resolver essa situação com esses servidores que foram removidos para lá. Eu acho que era isso que tinha sido a pauta da Farmácia de Todos. Aqui, que foi uma pauta solicitada também, que a gente conversou na reunião da semana passada, sobre os processos de aquisição de medicamentos no município. O município ele faz aquisição através de atas próprias, de processos próprios, e ele faz também adesão às atas do Estado, né? Lembram que eu falei que o município, que lá quando eu estava falando do financiamento do componente básico, que o Estado de Minas Gerais ele acrescenta R$ 1 per capita ano para os municípios que fazem adesão às atas do Estado? Então, é esse caso aqui. Então, nós fazemos adesão a todas as atas do Estado e, para além disso, nós temos atas próprias, porque é uma recomendação da Procuradoria que o município tenha atas próprias para comparar os preços da ata municipal com a ata estadual e fazer aquisição nas atas que ofertarem o menor preço. Hoje, nós temos 20 processos de aquisição, né, no município. Antes da pandemia, só para se ter uma ideia, com 4 processos anuais, a gente conseguia abastecer o município. Hoje são necessários 20 processos, pela complexidade, né, que a gente tem hoje no fornecimento de medicamentos, porque muitas vezes o fornecedor ele concorre ao item, assina a ata, o processo é homologado, mas na hora que a gente faz a compra, ele fala, eu não tenho para te fornecer, ou às vezes não fala, não cumpre o prazo que a gente estabelece no edital, né? E aí, muitas vezes também o item ele é fracassado ou deserto no processo, a gente tem que refazer o processo. Então, hoje, o município tem 20 processos circulando aí. Eu queria trazer aqui a legislação que fala sobre os medicamentos genéricos, né? A portaria do Ministério da Saúde 3916 de 1998, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos, ela já dava uma ideia, já sinalizava a importância de fazer listas de medicamentos essenciais e também de medicamentos genéricos no SUS. A Lei 9.787 de 1999 é a lei que institui os medicamentos genéricos no Brasil. Ela permite, né, que aquele fornecedor, após a quebra das patentes, que aquele fornecedor que consegue informar que a qualidade, e eu não vou falar muito em termo técnico, né, mas seria a biodisponibilidade, a bioequivalência daquele medicamento é semelhante ao medicamento de marca, que ele pode ser registrado como genérico. Então, essa lei foi um marco importante, porque ela reduziu o preço de diversos medicamentos, né? E ela ampliou o acesso da população a diversos medicamentos que eram inacessíveis, né? E aí a gente já fala aí da universalidade, né? Que é um dos princípios tão importantes no SUS. Depois houve um decreto que regulamentou essa lei, reforçando que o nome genérico ele é utilizado para identificar os medicamentos no SUS, garantindo acesso universal. Temos ainda as leis de licitações, a 8666, que está revogada, né? Ela determinava a obrigatoriedade de licitação para as compras públicas, e a que está em vigor, a lei de licitação em vigor, que é a 1433 de 2021, que ela mantém essa determinação da obrigatoriedade de licitação para as compras públicas, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Então, eu coloco isso aqui, porque na reunião da semana passada, a gente fez uma conversa, né, que foi até muito interessante, sobre essa questão do genérico, porque um conselheiro trouxe, né, que alguns usuários reclamam sobre essa questão da qualidade do genérico, e aí eu estou trazendo aqui que para qualquer compra pública, seja de medicamento ou outro item ou serviço, a lei determina que tem de ser feita através de processo licitatório. E para o processo de licitatório, uma vez que o medicamento genérico
ele está instituído numa lei federal no Brasil, reconhecida pela Anvisa, né? Esse medicamento é registrado na Anvisa. Muitas vezes esse medicamento, por ter um preço melhor, é quem ganha o processo licitatório e quem se torna o fornecedor do medicamento que a gente vai disponibilizar na rede. Pode passar, por favor, Alexandre. Aqui só mostrando um pouquinho o trabalho do almoxarifado, a gente monitora muito os processos que estão em vigor, quanto que vai vencer o processo, para já iniciar um novo processo, porque hoje os processos demoram em torno de 4 meses, né? Essas compras, elas são burocráticas, mas Montes Claros tem um staff de compras, um suporte muito bom do controle interno, da Procuradoria, que tem procurado agilizar muito isso, e a gente precisa falar disso, né? Mas é esse aí o trabalho da equipe do almoxarifado, né, com o suporte que a gente dá aqui. Pode passar, por favor. E aí, falando nos processos de aquisição, apesar de termos ata do Estado, ata municipal para todos os itens, a gente ainda enfrenta questões de desabastecimento, né? Então, aqui, eu queria apresentar para vocês os medicamentos que estão em falta hoje, né? Daqueles que compõem a nossa Remume. 19 estão aguardando ordem de compra, ou seja, foi solicitado, está sendo empenhado para que seja enviado ao fornecedor. 9 medicamentos estão em falta por atraso na entrega do fornecedor. Ou seja, a gente dá um prazo de 10 dias corridos de quando o empenho é enviado para o fornecedor para que ele nos entregue. Quando a gente compra na ata do Estado, esse prazo ele é maior. Eles são 20 dias úteis, né? Mas quando o fornecedor ele não cumpre aquele prazo, a gente tem procurado notificar e, se não resolver, penalizar o fornecedor de modo que a gente consiga educar os nossos fornecedores a cumprirem os prazos. Mas aí entram questões diversas, que muitas vezes o preço do medicamento ele sobe, né, após a ata assinada pelo fornecedor. Então, a lei permite que ele solicite um realinhamento de preço, e aí a Procuradoria tem que avaliar esse realinhamento, concedendo, né, a possibilidade de comprar por esse novo preço, ou então pedindo o cancelamento do item, né, porque não aceita esse realinhamento, e aí esse item se torna cancelado, a gente fica sem fornecedor, e aí tem que iniciar um novo processo de compra. E eu acho muito importante trazer isso para o Conselho Municipal, né, pelo papel tão importante que vocês têm do controle social. Eu acho que é importante conhecer essa dificuldade que a gente tem, e que não é só o município de Montes Claros. A gente sabe que o Brasil todo, outros países enfrentam essas dificuldades de desabastecimento. A rede privada, né, com toda a menor burocracia, a maior facilidade que tem, também enfrenta. Por isso que eu acho importante trazer essa informação. Em novos processos, né, estão tramitando em novos processos 11 itens, que são situações, como eu falei, o item foi cancelado porque o fornecedor pediu, né? E aí a gente tem que iniciar com um novo processo. Foi deserto no último pregão um item, então a gente está montando um novo pregão, e foram fracassados 3 itens. Deserto, né? Só para lembrar aqui para todo mundo, é quando não aparece nenhum fornecedor que tem interesse de fornecer aquele item. E fracassado é quando o fornecedor ele tem interesse, ele faz uma oferta, mas ele não consegue cumprir as exigências da nossa qualificação técnica, que é aquela qualificação que exige qualidade e segurança, né, para o medicamento que ele vai ofertar. E tem uma outra questão também que eu acho importante compartilhar aqui, que eu não sei se é do conhecimento de todos, toda vez que a gente vai fazer uma compra pública de um medicamento, nós precisamos verificar se o valor unitário daquele medicamento que o fornecedor ofertou, ainda que seja o menor preço ofertado de todos que participaram do certame, eu preciso pegar aquele valor e comparar com o valor de uma tabela chamada CMED, Câmara de Regulação de Medicamentos, que é uma tabela da Anvisa, e verificar se aquele valor que o meu fornecedor está me ofertando o item
não é superior ao valor definido pela tabela CEMED. Por exemplo, se uma dipirona na tabela CEMED custa 30 centavos e o fornecedor que participou do certame ofereceu aquela dipirona, o menor valor, 32 centavos, eu não posso comprar o medicamento daquele fornecedor. E aí o item resta fracassado. E aí eu preciso fazer um novo processo. E é por isso que a gente faz adesão à ata do Estado, porque fica uma segunda alternativa para a gente comprar, né? Às vezes não deu certo na ata do município, a gente consegue na ata do Estado. Mas a ata do Estado também enfrenta todas essas dificuldades que foram colocadas aqui. Pode passar, por favor, Alexandre. Ainda de forma resumida, né, que eu acho que delongou muito, para falar sobre assistência farmacêutica na zona rural. A gestão entendeu essa importância e agora foram destinados 2 farmacêuticos para darem assistência nos 10 postos de medicamentos que a gente tem na zona rural, né? Que até então não eram dispensados medicamentos controlados, não podiam ser dispensados na ausência do farmacêutico. O Conselho de Farmácia ele permite esses postos de medicamentos quando não há drogarias ou farmácias num raio, salvo engano, de 20 quilômetros daquela localidade. Então, ela permite o posto de medicamento sem a presença do farmacêutico, né? Mas agora a gente vai avançar. Cada farmacêutico ele fica responsável por 5 postos. Estamos organizando essa agenda já para a partir de setembro. E aí, toda vez que o farmacêutico for naquele posto de saúde, ele vai levar os psicotrópicos para dispensar para aquela população do território. E ainda com relação à assistência farmacêutica nos fins de semana e feriados, eu não sei se João está aqui, ou Dani, eu acho que eles não estão, mas se eles estiverem, eu gostaria que eles pudessem falar, mas a gestão já tem essa demanda, né? Essa demanda ela foi colocada na plenária das conferências de saúde, ela chegou aqui para a gestão, e isso já está sendo avaliado, né? Avaliada a possibilidade de manter uma farmácia aberta, pelo menos, ainda que não 24 horas, mas pelo menos que nos fins de semana e feriados em horário comercial, para atender aqueles usuários egressos da UPA, Alfeu e outros hospitais, né, conveniados à rede SUS, ou 100% SUS, para que essa população não demore a ser assistida com um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar e agradeço a oportunidade, me coloco à disposição de vocês, conselheiros, do Farley, presidente, para quaisquer questões que envolvam assistência farmacêutica, medicamentos, as farmácias à rede, tá? Eu estou à disposição para esclarecer, trabalho aqui na Secretaria de Saúde, durante o horário comercial e estou sempre à disposição para voltar na plenária, para fazer esclarecimentos e aqui na secretaria também. E fico à disposição para perguntas. Primeiramente, eu quero agradecer, Marcos, pela apresentação. Acho que foi bem esclarecedora, né? Acho que nós, conselheiros, não tínhamos uma concepção tão aprofundada da rede de assistência farmacêutica do município, né? Acho que a gente ainda vai ter algumas possibilidades de conhecer, fazer visitas em loco para conhecer como é que é o trabalho também, né? Dessas farmácias especializadas. Então já coloco aí meu agradecimento pela sua explicação e eu vou abrir aos conselheiros para perguntas, tá? A primeira que já se colocou, a Aniele. Pode começar, Aniele. Obrigada, presidente. Marcos, que prazer tê-lo mais uma vez explanando sobre a distribuição de medicamentos, né? Sempre que você possa me expressar, foi uma solicitação de uma conselheira que mora na zona rural e ela quis saber, né? A pergunta dela foi: quando o medicamento ele está em atraso, às vezes até por falta de que o fornecedor não fez a entrega na data, essa resposta, essa
vacância de medicamento, essa falta de medicamento, aliás, ela é comunicada nos postos para que esse pessoal da zona rural não precise se deslocar de uma comunidade até onde que é distribuído o agente de saúde, porque eu falo assim, para a gente que está aqui dentro da sede do município, nós temos, ainda corre um posto, vai num outro PSF, a gente tem essa mobilidade mais ativa, né? E para eles irem de uma comunidade à outra para procurar medicamento fica mais difícil. E ela queria saber como é que é feito esse processo de publicização da informação de que não está tendo certo tipo de medicamento. Já que, por exemplo, o agente de tratamento de saúde da família, ele tem no telefone dele, às vezes, um grupo de WhatsApp, alguma coisa que vai dar referência, né, para aquela comunidade. É isso que ela quis perguntar. Tá, Aniele, foi uma pergunta bem importante mesmo. Primeiro, quando o medicamento está em falta, a gente tem uma planilha que nós monitoramos aqui junto com o almoxarifado, e essa planilha, periodicamente, ela é compartilhada com os médicos, né, da rede. Eu participo junto com outros gestores aqui desse grupo com os médicos, então a gente compartilha informando que, por exemplo, a amoxicilina com clavulanato vai atrasar, ficaremos desabastecidos por um período de 3 semanas, temos como opção terapêutica amoxicilina, azitromicina, cefalexina, então a gente faz isso, né? Essa ação ela tem sido importante porque aí o próprio prescritor ele já avalia outras opções terapêuticas, né? Mas ainda, com relação a essa informação que você questionou, que a conselheira questionou, todos os farmacêuticos e atendentes de farmácias do município, inclusive os da zona rural, são treinados, estão capacitados e são orientados para que, quando não tiverem o medicamento na sua unidade, verifiquem qual farmácia tem o medicamento para orientar adequadamente o usuário. Então, por exemplo, chegou no Esplanada, acabou a dipirona aqui, ele tem que abrir o relatório dele e falar, olha, aqui acabou, mas eu tenho lá no Santos Reis, eu tenho no Major Prats, eu tenho lá no mercado, que está mais perto aqui para você, sabe? Então, essa orientação pode ser cobrada, porque todos os farmacêuticos têm acesso a esse relatório e estão orientados a dar essa informação para o usuário. Eu tenho um grupo também com todos os farmacêuticos da rede e o tempo todo a gente está falando sobre isso, sabe? Porque a gente não quer deslocamento de usuário que muitas vezes desloca a pé ou desloca com dificuldade ou paga por esse deslocamento para chegar num outro, para sair procurando medicamento de farmácia em farmácia, sabe? Mas pensamos muito sobre isso e estamos evoluindo. A gestão entendeu a importância disso e está sendo pensada, desenvolvida uma ferramenta para que torne público os estoques de medicamentos por farmácia, onde o usuário possa consultar antes de sair da casa. Lá no telefone dele, ele consulte, deixe-me ver onde tem acetilcisteína aqui. Aí vai aparecer todos os locais com a quantidade de acetilcisteína que tem em todos os locais. Porque, por exemplo, muitas vezes falar tem acetilcisteína lá no Veracruz, mas só tinha um frasco ou dois, e quando o usuário chega lá, não tem mais o medicamento. Então, a gente quer colocar isso atualizado em tempo real, estamos pensando essa ferramenta para que ela seja disponibilizada para a população. Então, são essas ações que a gente tem buscado fazer. É que a farmácia oriente, que o médico seja nosso parceiro, no sentido de não desassistir, né, o usuário, e essa questão de publicizar os estoques. Obrigada, Mar. À disposição.
Mais algum conselheiro que quer fazer alguma colocação, algum esclarecimento? Olha aqui pra mim, Thiago. Marcos, então nós vamos encerrar a reunião, que acho que todos ficaram esclarecidos, né? E se a gente tiver alguma outra colocação, eu faço um comunicado a você, um memorando para você me responder, tudo bem? Claro, Farley, eu fico à disposição. É um prazer, sempre um prazer trazer esclarecimentos, conversar, dialogar, né? Eu entendo o papel que o conselho tem, né? Que pode até nos ajudar, né? Propor soluções. E é um prazer sempre estar aqui, estou sempre à disposição. E com relação à visita, você pode me chamar que a gente agenda sim, com o maior prazer. Então, eu declaro encerrado a nossa reunião extraordinária. Agradecendo a presença de todos. Um grande abraço. Boa tarde, Boa tarde a todos, um abraço. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado.